Você sabe o que é produção? Tem curiosidade de saber mais sobre como é produzir no cenário cultural? Então vamos conversar. É isso, produção? É um podcast realizado pelo Sesc Maranhão, que faz parte da programação da 15ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes. No episódio de hoje, conversaremos sobre produção teatral em grupo. A proposta é refletir sobre os modos de produção teatral, para entender como acontece o trabalho de um produtor teatral e como essa prática proporciona-lhe também a função de criador no contexto do teatro de grupo em São Luís. Para isso, recebemos Alana Araújo, produtora, atriz e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Teatrais Rascunho. Atualmente trabalha como professora substituta da Universidade Federal do Maranhão no curso de Teatro Licenciatura. Seja bem-vinda, Alana. Obrigada. Alana, como é e o que é produzir em grupo? Antes de mais nada, é muito sacrifício. Mas em grupo a gente consegue se organizar de uma forma em que talvez em uma empresa de produção não role. Né? A gente consegue dividir algumas funções e a gente consegue trabalhar numa ideia de horizontalidade, né? Em que algumas questões elas são ali sempre discutidas antes de serem decididas e batido o martelo. Então, acho que o grande diferencial de trabalhar em grupo, em um coletivo onde você escolhe estar por uma questão, obviamente, de trabalho, de escolha de trabalho, mas também de se agrupar por questões estéticas e aquilo que você quer colocar em cena. Eu acho que é o grande diferencial. A gente se agrupa, obviamente, por uma questão de amizade, de estar com as pessoas que a gente quer trabalhar, mas também por defender algumas coisas em relação ao que a gente quer trabalhar, né? Como que a gente quer trabalhar, como que a gente quer fazer teatro. Mas, em meio a tudo isso, a gente tem algumas dificuldades, que não são poucas, né? A gente sabe como que é difícil produzir a arte de forma geral, mas o teatro muito mais por uma questão mesmo de estar à margem, está sempre fora de alguns pensando em editais, né? Fora de algumas questões nesse sentido. Mas o grande diferencial em grupo, né, do que eu trabalho hoje, quer dizer, há muito tempo, é a forma como esse grupo se organiza para produzir, né? Mesmo quem está em cena e quem não está em cena está nessa produção, pensando coletivamente como que isso vai se desenvolver na cena e pós-cena. Como que a gente pensa em conjunto como construir uma obra, mesmo tendo um diretor, né, que vai estar ali responsável por essa cena, mesmo tendo um diretor de produção que vai tomar a frente de algumas questões da produção, tendo um preparador de elenco, de corpo, mas as questões, no fim das contas, elas são sempre debatidas coletivamente, de uma forma muito horizontal. A gente não tem uma figura... E aí é uma questão específica do grupo que eu faço parte, a gente não tem uma figura de o diretor do grupo. Então, desde sempre, a gente pensa nessa forma, né? Pensar a produção de forma horizontal. Desde a questão da escolha de um texto, né, que a gente debate muito antes de começar a trabalhar, até as questões mais quantitativas e financeiras também. Então, é tudo muito debatido, é tudo muito horizontal. Ou, pelo menos, a gente tenta. Chega momentos que a gente não consegue, em algumas situações, ter, de fato, essas discussões, porque elas ficam muito longas e a gente sabe que dentro da produção a gente precisa, em alguns momentos, ser exatos e rápidos, né, para resolver algumas questões. Então, dentro do grupo, a gente consegue se organizar num núcleo de produção executiva, de quem vai executar algumas coisas, e também dessa parte criativa, né, nesse processo criativo. Então, todo o grupo faz parte dessa produção criativa, mas nem sempre todo o grupo faz parte da produção executiva, na hora de executar, né? Então, a gente pensa muito dessa forma. Estar no processo criativo contribui muito para pensar na produção executivamente falando, né? Em quantidade, em financeiro, todo mundo consegue ter um respaldo para falar, se alguém te chamar para
para conversar sobre produção, todo mundo consegue fazer isso. Então, em grupo, a gente tem, obviamente, uma organização de como trabalhar a produção, mas a gente pensa muito nesse processo criativo antes de quantificar algumas coisas. Alana, e fala um pouquinho pra gente sobre o grupo do qual você faz parte, que é o Núcleo Rascunho. O Rascunho ele surge na universidade, em 2010. Éramos todos estudantes, éramos 10 estudantes de teatro, mesclados ali entre segundo período até já quinto período, sexto, sétimo, em que todo mundo tinha um desejo de fazer teatro. E a gente resolveu se agrupar, né? Partindo de um convite de duas pessoas, né, de dois colegas, que é o Abimaelso e o Rafael, a gente resolveu se agrupar e pensar teatro coletivamente, né, em grupo. Então, a gente inicia lá na universidade, todo mundo se forma, sai da universidade, acaba indo para a pós-graduação, acaba virando professor de teatro da graduação e de outros lugares também, né, outros centros de formações do teatro. Então, todo mundo do grupo hoje é formado em teatro ou está em formação, né? Algumas pessoas já saíram, outras já entraram, mas todo mundo é do teatro. A gente não tem ninguém que tenha feito parte do grupo que não tenha sido do teatro. Então, a gente tem muitas pessoas que fizeram partes que são do curso, né, do curso de teatro. Então, ele surge lá atrás, em 2010, com um ideal ali, obviamente, muito sonhador, né, todo mundo muito jovem. A gente ainda não entendia mais ou menos, a gente queria fazer teatro, mas não entendia dessas dificuldades que era fazer teatro, em questão de produção, em questão financeira, mas a gente continuou seguindo. Então, todo mundo do grupo hoje é formado em teatro, tem ou uma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, todo mundo está ali dentro dessa lógica ali do teatro. A gente não tem ninguém que não é do teatro. Então, ele surge lá atrás e até hoje a gente desenvolve, né, nossas práticas teatrais em discussões mais contemporâneas, pensando na recepção teatral, pensando na produção, pensando em trabalhar com memória, com história, focado muito aqui também na nossa realidade em São Luís. Então, nossos textos são geralmente de dramaturgos maranhenses, né? A gente já trabalhou com Zen Salles, já está trabalhando agora com Aldo Leite. Então, a gente sempre tenta trazer as nossas discussões nos processos criativos e de produção para a nossa realidade, né? Colocar a gente sempre em evidência, a cidade em evidência, o estado em evidência durante as nossas produções. Então, a gente trabalha dessa forma, né? E quais os desafios, Alana, da produção teatral em grupo em São Luís do Maranhão? Nossa, tem alguns, mas eu acho que o maior desafio hoje para a gente em grupo é um espaço, ter um espaço para se reunir para fazer teatro, ter espaço. Eu nem falo uma questão financeira, envolve o financeiro também, mas eu acho que se a gente tiver um espaço para a gente poder se reunir, poder ter uma constância, né? Conseguir se sustentar nessa constância, se reunindo sempre, né? Ali com uma frequência, segunda, quarta, sexta, terça, quinta ou sábado, enfim, ou escalado de uma outra forma, a gente consegue desenvolver muito mais. Eu acho que o grande desafio hoje, para a gente que trabalha em grupo, eu acho que não só para a gente do Rascunho, mas eu acho que vários grupos, é ter um espaço para chamar de sede, né, digamos assim, mas especificamente para se reunir. Porque o grupo, ao longo da vida dele, a gente, artista, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo algumas coisas, né? Cenário, figurino, material de iluminação, material de cena. E chega um momento em que a nossa casa já não comporta mais essas coisas. A gente precisa de espaço para guardar, para criar a partir do que a gente já tem também. Então, não ter o espaço para guardar esse material ou para se reunir, eu acho que é um grande desafio hoje da maioria dos grupos de teatro em São Luís. Não ter espaço para se reunir, para se juntar a partir das 18 horas e ficar até às 10, tranquilo, ensaiando,
sem ter questão de horário, de ter que sair, porque é um espaço que é cedido, foi numa parceria, né? Rola muito isso, é muito bacana. Mas a gente sabe da necessidade que a gente tem, que a gente precisa de ter um espaço para deixar as nossas coisas e para construir naquele espaço, criativamente falando. Alana, e para quem deseja saber mais sobre esse tipo de trabalho de produção em grupo, quais as dicas que você dá para quem quer saber mais, para quem se interessa por essa pesquisa? Bom, eu acho que antes de tudo, eu acho que muita leitura, né? A gente, durante muito tempo, entendia a produção como uma parte do teatro muito mais quantitativo, né? Rápido, né? Então, hoje em dia, a gente pensa a produção dentro do processo criativo em grupo. Possivelmente em uma outra estrutura, em um outro lugar tem uma outra estrutura. Mas em grupo a gente pensa dentro do processo criativo. Então acho que uma das primordiais dicas é a proatividade em grupo, né? Você vai trabalhar em grupo, você precisa ser proativo. Tentar pensar antes de que alguma coisa dê errado, já pensar que isso pode dar errado e já tentar resolver, pensar em soluções para resolver. Então, em grupo, como a gente trabalha numa situação adversa, né, por não ter espaço, por não ter um tipo de financiamento, enfim, então a gente está sempre pensando, né, nas problemáticas que a gente vai enfrentar antes que a gente enfrente. Então, pensar proativamente para tentar resolver esses problemas, que a gente não sabe se vai ter, mas a gente já está achando que vai ter, para tentar resolver isso caso dê algum problema. Então, a proatividade, eu acho que é um ponto essencial para quem quer trabalhar com produção, independente de ser em grupo ou não. Então, tem que ser muito proativo, né? Questionador, resolver questões ali, né? Enquanto tiver interrogação no meio de um processo criativo, ou no meio de uma tabela de você estar ali criando um orçamento, tem uma interrogação, você vai ter que resolver essa interrogação ali para dar continuidade no processo. É isso, produção? Alana, em nome do SESC Maranhão, da 15ª Aldeia SESC Guajajaras, a gente agradece a sua participação e eu queria que você fizesse um convite para que os ouvintes, onde vai ser vinculado esse podcast, para que possa estar acompanhando esses outros episódios. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o SESC, a aldeia, né, e parabenizar por mais um ano de vida da aldeia. Eu acompanho faz muito tempo. E queria convidar todo mundo, né, gente, que quer fazer produção ou que não quer ser só ator, quer ser só atriz, quer ser bailarino. Vem ouvir a gente, vem sofrer com a gente, mas vem ser feliz com a gente também. Alana, muito obrigado. De nada. Este é o podcast É Isso, Produção? Uma série com 4 episódios onde discutimos sobre o que é produção cultural a partir da contribuição de artistas e agentes da cultura maranhense. Esse podcast é uma realização do SESC Maranhão e integra a programação da 15ª Aldeia SESC Guajajara de Artes. Fiquem ligados na programação e escutem os outros episódios.